Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para contemplar o mundo. Então vamos lá, hoje falando de um filósofo muito importante para o mundo ocidental. Há quem diria que ou se pensa com Kant ou contra o Kant. E é mais ou menos isso que vamos tentar fazer hoje. Pensar junto com Kant, pelo menos, para ver como o seu pensamento impactou a forma da geografia pensar. Né? E certamente há um grande impacto de Kant na geografia, a começar pelo fato de que o próprio Kant era professor de geografia. Mas antes de tudo, vamos a uma rápida retomada, né, de quem é esse filósofo. Então, Kant é um filósofo de origem prussiana, né, onde hoje, na verdade, nós teríamos ali um contexto cultural da cultura alemã muito efervescente, que é Königsberg, né, atual Kaliningrado. Então, Kant é esse filósofo, filósofo do século XVIII, né, que estava pensando ali a filosofia alemã, muito em relação ao que havia chegado da Europa Ocidental, das ideias iluministas, dos teóricos racionalistas e empiristas. Então, Kant faz um grande debate com os filósofos, como das teorias, né? De filósofos como Descartes, ou David Hume, John Locke, né? Se contrapondo e, de alguma forma, mesclando suas ideias, né? Algo que nós podemos conversar um pouquinho ao final do vídeo. Então, Kant foi professor em Königsberg, nunca saiu da cidade, desde que nasceu até a sua morte, viveu em Königsberg, sempre foi a sua morada, e era um homem extremamente sistemático, meticuloso, né? Haviam relatos de pessoas que organizavam o seu horário de acordo com o momento em que Kant saía à rua, né? Porque ele era tão sistemático com seus horários que, bom, se esse é o momento de ele dar um passeio, então agora é 16 horas em ponto, certamente, né? Então, um homem extremamente meticuloso e tem uma obra muito meticulosa também, né? Se a gente pegar, né? Existem várias obras de referência para pensar o Kant, mas aqui a gente está certamente mais envolvido com o seu pensamento a partir do seu contexto de produção crítico, né? Que são as três críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade de julgar. Muito bem, então Kant, esse homem extremamente sistemático, que produziu uma obra que impacta até hoje o pensamento ocidental, a partir da figura de outros movimentos, né, como o neocantismo. Até hoje nós temos filósofos kantianos, né, que pensam segundo Kant, e certamente, né, mesmo os que pensam não pensar com Kant, muitas vezes estão pensando junto com ele, né, de tão grande que é o seu legado aí para a filosofia e para o pensamento ocidental. Essa é a marca registrada dos grandes filósofos, né? Mesmo quando nós não temos nem conhecimento de suas ideias, muitas vezes estamos pensando suas próprias ideias, de tão generalista, de tão influente suas ideias se constituem no nosso contexto de pensamento. Então, primeira coisa, né? Kant era geógrafo, apesar de que essa é uma questão muito complicada, né? Se a gente entender que a institucionalização da geografia só ocorreu no final do século XIX, uma geografia acadêmica mais sistemática, na visão, né, na figura de alguns geógrafos como Ratzel, né, ou Vidal de la Blache, fica difícil, né, a gente considerar o que exatamente era essa geografia anteriormente, mas certamente existia uma geografia antes da sua institucionalização acadêmica, mais sistemática. Então, podemos dizer, até porque realmente Kant assumiu essa vaga na faculdade, né, como professor de geografia, em especial de geografia física. Certamente uma geografia física que não é exatamente essa geografia física que nós pensamos hoje, apesar de proximidades, porque estava dentro de um outro contexto de pensamento, de um outro sistema filosófico que nós vamos tentar explorar um pouco aqui. Bom, então quais são essas contribuições de Kant para o pensamento? É interessante notar como Kant, dentro do seu projeto de entendimento, dentro da sua filosofia, utilizava a geografia com um fim pragmático, que era compreender o mundo que nos cerca. E dentro do seu projeto de desbravamento do mundo, Kant pensava a geografia como uma parte fundamental no estudo exatamente do espaço. Para Kant, a geografia possuía uma estrutura chamada de descritiva, enquanto, por outro lado, a história teria uma estrutura chamada de narrativa. Bom, isso já nos coloca algumas questões muito importantes, a começar pelo fato de que até hoje
a geografia é muito lembrada como uma ciência descritiva. Esse modo de conceber a geografia é até hoje muito comum entre outros cientistas sociais, inclusive até pelos geógrafos, né? Se a gente for em alguma faculdade de geografia, pode ser que algum geógrafo nos diga, bom, a geografia é uma ciência descritiva, né? Mas vale destacar que descrição é um elemento básico de toda e qualquer ciência. Então, caracterizar a geografia por uma particularidade como descrição não é algo muito interessante, uma vez que descrição faz parte de toda e qualquer ciência, né? Mas por que que ela seria descritiva, né? Nessa visão kantiana, a geografia, então, teria mais um sentido, vamos dizer assim, enumerativo, né? Informacional. Isso significa que tem uma estrutura diferente da história, porque quando a gente fala que a história tem uma estrutura narrativa, nós dizemos que ela não é simplesmente enumerativa, certo? Mas que ela faz com que uma sequência de dados obtenha um movimento, né? Enumerar não pressupõe movimentar as informações, né? Uma enumeração é uma lista a respeito de qualquer coisa. Então, caberia à geografia proceder segundo essa enumeração, né? Segundo um quadro, né? Segundo a descrição de um quadro local. Então, uma população, né? A distribuição dos elementos nesse espaço, os recursos que estão nesse espaço, os elementos da natureza. Então, essa descrição ela não surge como num movimento. Esse movimento só se realizaria, então, a partir da noção histórica, né? A narração seria, então, dotada dessa capacidade de movimento. Então, a narração ela gera um encadeamento de fatos que a descrição não alcança. Daí, isso já nos coloca numa situação um pouco complicada, né? Então, seria questão de pensar que a geografia, sendo enumerativa, ela não teria, então, ela caberia a ela, como até hoje se pensa, simplesmente descrever o palco onde os eventos que serão narrados acontecerão. Então, Kant ele tinha essa visão a respeito da geografia como essa ciência descritiva, né, informacional. Digo aqui informação no sentido de que a informação é diferente de comunicação. Né? A informação ela é simplesmente um dado, inclusive, que se aproxima do numérico, certo? Informação ela não pressupõe comunicação. A comunicação depende do outro. E a comunicação depende de um movimento. Depende da existência do outro, depende da interpretação do outro, depende de um diálogo, certo? Isso seria mais característico da história que teria estrutura narrativa. Então, esse é um preconceito, assim, não exatamente um preconceito, mas uma ideia que se mantém até hoje como preconceito, né? Então, há muitos historiadores que mantêm essa perspectiva a respeito da geografia. Ah, mas então Kant era um geógrafo terrível. Bom, dadas as condições da sua época de desenvolvimento intelectual, a geografia tinha um papel que não era um papel secundário, como hoje a gente coloca ao dizer que ela seria uma ciência meramente descritiva. Ela tinha um papel importante porque, sendo a ciência que pensa o espaço, ela é indispensável no conjunto do projeto kantiano para pensar o próprio tempo. Então, hoje nós pensaríamos, e como muitos geógrafos pensam, se a geografia tem uma estrutura descritiva, ela simplesmente é descartada. Né? A história não precisa de toda essa descrição, ou precisa simplesmente de uma descrição básica com a qual a gente proceder e depois a história faz o seu trabalho. Mas no projeto kantiano não é bem assim. A geografia ela tem uma participação dentro desse projeto, que é uma participação importante, que é pensar o espaço. E o espaço, ele mantém uma relação muito importante com o tempo. Para pensar o homem, então, a gente precisaria dessa relação entre tempo e espaço. Nós precisaríamos dessa conversa entre história e geografia. Isso mobilizaria o nosso entendimento real a respeito da sociedade. Muito bem. E quais ideias, né? Porque essa ideia da geografia como uma ciência mais descritiva, é importante a gente relembrar o Kant justamente para a gente botar isso em debate. A geografia é uma ciência descritiva. É claro que hoje, quando a gente pensa a geografia crítica, isso se perdeu, né? A gente não consegue mais dizer que a geografia tem estrutura descritiva. A descrição é um elemento importante da geografia, mas a geografia não se resume à descrição. Hoje a geografia se constitui mais como uma ciência analítica do que descritiva. A descrição pode ser um momento da análise, mas não é a análise propriamente. Então, sendo ciência analítica, ela busca a particularidade, né, as partes em relação ao todo. Né? Analisar é fragmentar para remontar ao todo.
Então, a geografia, ela pensa o particular no geral, o geral no particular. Daí a gente tem geografia geral, geografia regional, e essa relação de diálogo entre elas duas, essa relação dialética, é o que permite, então, avanços significativos para o pensamento geográfico. Mas, apesar disso, né, apesar de será que Kant, a gente só deve relembrar o Kant para resgatar esse debate de geografia como ciência descritiva? Não. E existem contribuições kantianas que até hoje são muito importantes para a gente pensar a geografia. Então, a começar, primeiro, pelo fato da crítica, né? Geografia crítica. Quem começa essa tradição mais sistemática no mundo ocidental, uma crítica com um projeto filosófico, é o Kant. Então, quando a gente fala de geografia crítica, a gente está se utilizando, de alguma maneira, de um conceito que tem raízes kantianas. Ah, tudo bem, mas é a crítica segundo o marxismo. Está certo, com certeza. Mas essa crítica, a partir do marxismo, ela retorna às suas raízes epistemológicas e etimológicas, quer dizer, nas raízes da produção desse pensamento, está ali o Kant, não tem como escapar. Então, para o Marx ter chegado a desenvolver sua filosofia, ele teve que ter alguma influência do Kant e a influência do Kant. Então, qual tipo de crítica nós podemos destacar aqui em relação a esse pensamento kantiano? Né? Que tipo de crítica o Kant pensava e se ela é ainda hoje aplicável para o pensamento geográfico? Isso é um debate importante. Então, o Kant ele vai pensar essa noção de crítica a partir de uma metáfora muito interessante, que eu acho que eu já trouxe em algum momento no canal, mas eu trago de novo. A crítica seria como um barco que navega em águas desconhecidas. Então, por vezes, navega em águas muito turvas, por vezes em águas mais calmas. Mas a crítica é esse processo de se lançar aos mares do desconhecido, para que, de alguma forma, encontremos as delimitações desses mares, para que nós cartografemos, né? Para que nós mapeemos esses mares. O que isso quer dizer? O Kant entendia que a crítica tinha uma função muito importante, que era de delimitar até onde vai, certo? Daí que entra a questão da sua própria discussão, quando a gente vai lá na crítica da razão pura, sobre o conceito de tempo e espaço, o que é tempo e o que é o espaço. Então ele passa durante um longo momento do livro tentando definir o que é tempo, o que é espaço e quais os limites, né, dessa consideração de tempo e espaço. Então, até hoje, na base do que a gente tem de como geografia crítica, é muito importante destacar essa discussão de se lançar ao mar do desconhecido. Né? De alguma forma, há uma necessidade de nós produzirmos uma linguagem para pensar o mundo. Quem entendeu isso melhor do que ninguém, a despeito do fato de que próprios geógrafos da geografia crítica não entenderam muito bem essa noção, foi o Milton Santos. Milton Santos entendia a importância da linguagem. O próprio Milton Santos vai se utilizar do Kant, por exemplo, para trabalhar o conceito de totalidade. Lá nas Metamorfoses do Espaço Habitado, ele vai pensar totalidade segundo Kant, né? Então, a, é um filósofo muito importante para a gente pensar esse conceito de crítica, que de alguma forma a geografia crítica acabou esquecendo. Né? Como a geografia crítica se baseou no marxismo e entendeu crítica como uma crítica social das estruturas de poder, das relações sociais desiguais, né? da luta de classes, acabou perdendo um pouco dessa noção fundamental da crítica, que tem um viés epistemológico muito importante, que é esse viés. Sem uma linguagem para compreender o mundo, nós não podemos entender esse mundo. Isso não vale só para a linguagem, né, mas para os fenômenos, para o homem. Então, o Kant coloca o homem lá no centro e diz: esse homem, o que há nele para além de sua experiência empírica? Seus conhecimentos, eles são resultado de sua experiência em sociedade. Mas o que há nele além dessa experiência em sociedade, né? E ele vai chegando lá aos poucos, entendendo espaço e tempo como duas categorias fundamentais que ganham corpo na experiência, mas que são até mesmo anteriores a ela, certo? Então ele vai pensar lá a ideia do mundo sensível, né? E daí surge essa noção de que tempo e espaço são categorias a priori, né? São anteriores à própria experiência. Sendo tempo e espaço anteriores, isso daqui já nos traz mais uma questão importante para a geografia. Além do fato de que a noção de crítica para o Kant é muito importante para a gente retomar a ideia da geografia crítica e seu projeto de constituição de uma nova filosofia, uma nova ciência, também é importante notar como para o Kant esse conceito, né, de espaço ganha
uma importância, uma centralidade nessa obra que é muito famosa no mundo ocidental, que é a Crítica da Razão Pura. Então, quando a gente pega o espaço puro, né, a gente já tem um elemento importante para pensar a própria geografia. Né? O Antônio Carlos Robert Moraes já colocou: será que o espaço puro seria um objeto possível para a geografia? Isso se repete em outros momentos, por exemplo, lá no Pensando o Espaço do Homem, ou no Espaço Geográfico como categoria filosófica de análise do Milton Santos, onde os dois autores destacam essa importância do espaço puro. Milton chega a dizer: será que o geógrafo não seria uma espécie de espaciólogo? Né? Será que a centralidade da nossa ciência, na verdade, não seria exatamente esse espaço, e o espaço tomado numa ampla dimensão, o espaço puro, né? O geógrafo, né? É muito importante para o geógrafo que quer entender esse espaço geográfico, que ele entenda também as outras noções a respeito do que é o espaço. Né? O geógrafo, ele saber trabalhar com o que é o espaço matemático, como o espaço é concebido na física, na biologia, como o espaço é concebido de acordo com as ciências, é muito importante para o geógrafo, porque o nosso espaço geográfico é uma das dimensões possíveis de outros espaços. Só que ele não é uma abstração desses outros espaços. Ele está relacionado com esses outros espaços. E daí, entender todas as dimensões do que a gente chama de espaço é muito importante para que a gente seja capaz de trabalhar com a nossa própria categoria central, que é espaço geográfico. Então, uma outra contribuição muito grande do Kant, para além da noção de filosofia crítica, né, da noção de crítica, que é importante para pensar a geografia crítica, é a noção de espaço puro, né, esse espaço puro, que é muito importante, e por isso a crítica da razão pura tem que ser retomada para que a gente possa pensar questões importantes a respeito do espaço, da fenomenologia do espaço, né, da sensação que o homem tem desse espaço, né, é, porque se trata de uma condição humana, né, viver em relação ao seu espaço. O Kant, no momento ali na Crítica da Razão Pura, diz: se tirarmos desse espaço tudo que ele possui de empírico, dureza, cor, profundidade, a sua própria materialidade, vamos dizer assim, o que restará é o espaço que esse corpo ocupava. Então, é uma condição, ocupar espaço é a condição de existir. Daí já tem uma série de questões importantes para a gente pensar a geografia, né? Esse espaço que surge como fenômeno de produzir espaço, né? Viver é produzir espaço. Essa produção do espaço, ela se dá nessa produção, nesse preenchimento do que antes estava preenchido por algumas outras coisas, pela modificação da natureza. Isso é muito importante para a gente pensar. Então, pensar o espaço puro é, de alguma forma, também se relacionar com o que é o próprio espaço geográfico. Bom, o que mais a gente pode destacar aí do Kant como uma contribuição fundamental? Também acredito que exista a noção de método, né, em Kant. É muito interessante para a gente proceder segundo a própria geografia. O Kant ele dizia que existia dois métodos possíveis, sendo a física, né, natureza, do grego, ou a lógica. Então você poderia tanto proceder segundo física ou segundo a lógica. Esse debate vocês vão encontrar num livro muito interessante que se chama Quadros Naturais, do professor Paulo César Costa Gomes, né, geógrafo brasileiro. E o que está posto lá, né? Está posto que a lógica ela procede segundo uma experiência taxonômica, ela é classificatória, né? Ela seria característico das ciências biológicas, né? As próprias ciências empíricas, elas têm esse trabalho de, mas é o nome da bactéria, qual é o seu corpo, vamos fazer uma ampla classificação disso, né? Já a ciência geográfica, ela teria como peculiaridade a physis, ou a natureza. Isso significa que o que é mais importante para a classificação é a posição dos objetos num sistema, mais do que a sua classificação taxonômica. Isso é muito importante, porque ó, o Kant aqui nos propõe que existe uma forma de proceder segundo a identificação dos objetos, segundo a sua classificação, que não é pelo que há de comum entre esses objetos, ou o que há de diferente, né? Porque quando eu pego uma bactéria e outra, eu vou ver o que há de comum, o que há de diferente, isso vai caracterizar a identidade dessas bactérias, vai caracterizar o nome, vai caracterizar o gênero, a família e por aí vai. Quando eu penso a geografia, não seria esse o método de proceder, mas seria a posição. Isso é uma forma de classificação espacial. Então, olha que interessante, eu classifico os objetos num sistema
para falar de maneira menos abstrata, né? Eu classifico num determinado espaço todos os objetos que estão naquele espaço de acordo com a posição que um está em relação ao outro. Não por acaso, uma discussão muito interessante sobre esse método de classificação que o próprio Paulo César Costa Gomes faz é a partir do Monte Chimborazo, uma pintura feita pelo Alexander von Humboldt, suas viagens aqui na América, onde ele mostra, né, através da pintura, como a vegetação se transforma de acordo com a altitude ao longo do vulcão do Chimborazo. Isso é muito interessante, porque nós percebemos então essa variação de vegetação de acordo com a altitude. Ou seja, é um método de identificação que procede segundo a posição altimétrica, aqui no caso, mas a posição nesse sistema que ele considerou, que é o próprio Monte Chimborazo, e que nos permite, então, identificar espacialmente esses objetos. Isso é muito importante. Isso daí tem grande repercussão, porque pressupõe que a geografia tem um método de pensamento específico, que talvez seja diferente de todos os outros. A gente procede segundo uma classificação espacial, e não pelo que há de peculiar ou de diferente em relação aos objetos. Então, é um método de classificação muito interessante que nos permite deduzir muitas outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente pensa a posição de um país no mundo, esse método é muito interessante, né? Porque eu falo, bom, qual é a posição da África do Sul? Bom, mas está perto ali desse país, daquele, está nesse continente, cercado. Então, eu estou classificando segundo a sua posição no mundo. A geopolítica faz muito isso. E quando a gente pensa. Então, é muito interessante também essa forma, e isso dá um outro sentido, por exemplo, também para outros conceitos, como, por exemplo, paisagem. A paisagem, ela traz um pouco esse elemento da physis, né? Essa questão de que, quando observa a paisagem, o que é mais interessante na paisagem é a relação dos objetos na paisagem, mais do que a classificação que eu possa fazer a partir da identidade de cada um dos objetos observados. Então, a identidade é garantida pelo espaço, ou melhor, pela posição que cada objeto ocupa no espaço. Isso tem um poder, né, para a nossa ciência gigantesco. Então, quando a gente pensa o Kant, pode ser que a gente se desanime um pouco, pô, mas essa questão da geografia consciência descritiva, mas fazia parte do projeto dele naquele momento, né? Agora, quais são as outras contribuições? Tem mais todo esse conjunto que é interessante destacar, e tem outras que a gente poderia conversar, mas vamos deixar isso para um outro momento. Agora, por fim, é só válido destacar a sua grande influência na geografia também, para a gente pensar o método, né? O Kant, ele tem essa grande importância no desenvolvimento do método que a gente chama de a priorista. Isso vai impactar o modo ocidental de se pensar. Então, Kant, contrapondo-se ao racionalismo cartesiano e ao empirismo dos ingleses, como John Locke, David Hume, acaba mesclando essas duas coisas no que ele chama de apriorismo. Há uma forte valorização dos elementos a priori, mas esses elementos estão relacionados à nossa experiência empírica. E por isso, esse modo de proceder, segundo esse método, tem grande impacto na nossa filosofia ocidental até hoje, porque até hoje a gente vê, por exemplo, a relação de uma parte da geografia que diríamos ser racionalista dedutiva, que é a geografia geral, com a geografia regional, que é empirista indutiva. Essa relação entre dedução e indução, né, de deduções indo para induções, de induções para deduções, ou seja, da geografia geral para regional, da regional para geral, é um elemento muito importante para a gente pensar a geografia hoje e nos destaca essa questão. Será que a gente procede segundo uma espécie de método a priorista ou como a gente pode escapar desse método e desenvolver outros modelos críticos de pensamento? Então, compreender o Kant também é compreender esse método que é muito relevante para a gente pensar um modo de pesquisar em geografia. E uma curiosidade para finalizarmos aqui, né, é que as aulas de geografia do Kant na universidade eram quase sempre muito vazias, né? Então, também fica um pouco esse relato histórico como algo interessante para pensar como a geografia, desde sempre, ela não despertou grandes paixões. E a nosso trabalho como geógrafo hoje, como divulgadores da geografia, é um pouco o que eu tento fazer, despertar um pouco como existe uma beleza por trás disso.
Em algum momento a gente fala aqui no canal a respeito de estética e geografia. A geografia possui uma experiência estética? Deixa aí nos comentários, né? É isso, pessoal. Até a próxima.